Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque fora fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. São estas as palavras de encerramento do mais famoso sermão do Salvador, o Sermão da Montanha. Alguns pregadores concentram todo o esforço em fazer uma bela conclusão de seu sermão, chamada peroração, que na verdade geralmente representa uma espécie de explosão de fogos de artifício da retórica e em cuja glória o orador se regozija. Não seguem o exemplo de Cristo, de modo a poder o seu discurso ser posto em prática. Eis, no entanto, a peroração do Salvador, tão simples quanto qualquer outra parte da sua mensagem. Há uma nítida ausência de qualquer retórica artificial. Todo o Sermão da Montanha é intensamente sincero, e tal sinceridade é mantida até o fim, e de tal maneira que as palavras de fechamento são como brasas incandescentes, ou como flechas afiadas lançadas de um arco. Nosso Senhor encerra não demonstrando seus poderes de persuasão, mas simplesmente dando uma advertência àqueles que, tendo ouvido seu discurso, ficassem satisfeitos por apenas ouvir, sem ir adiante colocando em prática. A experiência comum diz que um pregador deve ir aquecendo seu discurso enquanto avança e se tornar mais intenso à medida que se aproxima de suas frases finais, tal como nos sentimos compelidos a prestar mais atenção às palavras que se apresentam diante de nós agora, com as quais o Senhor de todos os pregadores encerra seu memorável sermão. Falar a Jesus sobre muitas coisas, mas eis duas palavras às quais, creio, faz especial alusão quando diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Mateus 7, 24. A primeira delas é entrai, em Mateus 7, 13. E a segunda é guardai-vos, em Mateus 7, 15. Nosso Senhor falava, então, acerca da porta estreita, do apertado caminho, Mateus 7, 14, e dos poucos que os encontram. E a recomendação urgente em relação a estes foi: entrai. Não foi: aprendei tudo em relação a isso e então ficareis satisfeitos. Ou buscai erros no caminho ou nos viajantes do caminho. E também não foi: procurai ampliar a porta e alargar o caminho. Mas tão somente entrai. Sejam fiéis ao Evangelho. Creiam em seu testemunho de Jesus. Entrem em comunhão com seus mistérios. Recebam suas bênçãos. Entrem por este caminho e o percorram. Entrai. Aquele que ouve a respeito do caminho para o céu, mas não o busca, nele não entra e não o percorre, é um insensato. Mas aquele que, ouvindo sobre a porta estreita, se apressa em adentrá-la, é um homem prudente. Em seguida, nosso Senhor dá outra advertência: guardai-vos. Guardai-vos, diz ele, dos falsos profetas. E diria também, em outras palavras, cuidado com as falsas profissões de fé, como está em Filipenses 3:2. Tenham cuidado com os falsos profetas que os podem enganar. É bem provável que apresentem a vocês uma salvação incapaz de salvar. Simples miragem que se parece com uma fonte pura, agradável, refrescante, mas que burla sua sede. Cuidado com todo ensinamento que os afaste do único Salvador da alma dos homens. Ele dá a entender ainda: cuidado com as falsas profissões de fé, porque são estas que os podem levar a clamar depois a ele inutilmente: Senhor, Senhor. Conforme indica o Senhor, a essas profissões de fé podem seguir-se perfeitamente alguns dos dons mais esperados, como expulsão de demônios e as maiores aptidões que só os profetas possuem,
mas que de nada irão lhe servir. O mestre permitirá que entrem em seu banquete de casamento apenas os companheiros da sua luta na terra, e dirá àqueles que não realizaram a vontade do Pai: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Essas duas palavras de Cristo, portanto, abrangem quase tudo o que ele disse. Entrai e guardai-vos. Cuidem de praticá-las, tanto quanto de as ter ouvido. Quero que vocês, por favor, observem, antes de tudo, os dois construtores. Tanto o homem prudente quanto o insensato estavam empenhados na mesma tarefa e, até certo ponto, atingiram o mesmo objetivo de construir sua casa. Ambos perseveraram em tal edificação e concluíram sua respectiva obra. A semelhança entre eles deve ser levada em conta. Estavam ambos convencidos da necessidade de construir sua casa. Atendiam certamente à necessidade de abrigo contra o calor e as intempéries, de proteção contra as inundações e de ficar a salvo dos ventos. As vantagens de habitar uma boa casa eram evidentes para ambos. Do mesmo modo, há muitos aqui hoje, neste exato momento, convencidos de que precisam de um Salvador. Muito me alegra saber que há uma comoção nesse sentido entre vocês e confio seja um movimento procedente do Espírito Santo de Deus. Assim sendo, muitos de vocês sentem agora profundamente a necessidade de ter um refúgio contra a ira futura. Admitem que precisam ser perdoados, justificados, regenerados e santificados, e fervorosos são esses seus anseios. Por tudo isso, fico profundamente grato a Deus, mas também muito ansioso. Em grande parte, vocês desejam se tornar também edificadores, e muito embora, provavelmente, alguns sejam bem prudentes e outros insensatos, até o momento não podemos notar qualquer diferença entre vocês, pois parecem estar igualmente convencidos de que precisam de vida eterna e de grande esperança quanto ao mundo por vir. A semelhança, porém, não acaba aqui. Ambos os homens desejosos de construir estavam igualmente decididos a obter aquilo que queriam e de que precisavam: sua casa. Sua determinação não se resumiu em palavras, mas logo se manifestou em feitos. Da mesma forma, há entre nós, neste momento, muitos que decidiram ir a Cristo. E se há algo como a salvação, eles de fato a encontrarão. São pessoas esforçadas, bastante esforçadas, e ainda que algumas possam vir a falhar e outras obter sucesso, por enquanto são todas iguais. E ninguém além daquele que sonda todos os corações há de encontrar a menor diferença nelas. Olho para dois desses peregrinos que têm a face voltada para Sião e suspiro ao tentar imaginar qual deles há de encontrar a cidade celestial e qual irá fazer parte dos legalistas e hipócritas, perecendo no vale da sombra da morte. Muito me anima ouvir sobre corações desejosos e suas firmes decisões. Mas ai, nem tudo que reluz é ouro, e não é apenas o trigo, infelizmente, que cresce no campo do Senhor. As aparências são de muita esperança, mas as aparências com frequência enganam. É preciso haver profundo senso de necessidade e estar absolutamente resolvido a se obter o que se quer. E, no entanto, dos dois peregrinos, um achará, o outro perderá. Um será prudente e o outro insensato. Ambos os construtores pareciam igualmente ter noções básicas a respeito de construção. Nenhum dos dois, ao que tudo indica, construiu sua casa sem ter qualquer instrução a mais ou a menos do que o outro. Não acredito que houvesse maiores problemas ou contratempos em qualquer das duas obras por não se conseguir fazer um arco ou fixar uma treliça. Ambos eram homens evidentemente capazes nesse sentido, com pleno conhecimento do que queriam fazer. O mesmo se dá com muitos aqui. Tais pessoas sabem tanto quanto pode a teoria abranger sobre o que é plano de salvação, do mesmo modo que eu. Não obstante, apesar de o conhecimento de todos ser semelhante, o resultado final pode variar. Dois homens podem ser igualmente letrados nas Escrituras, mas um pode ser insensato e o outro sábio. Saber o que é fé,
o que é arrependimento, o que é boa esperança em Cristo. Todos esses conhecimentos você os pode ter, mas servirão apenas para aumentar a desgraça em que você se encontra. Bem-aventurado não é aquele que conhece todos estes assuntos, pois não é o conhecedor, mas sim o aplicador da palavra que é abençoado. A ciência incha, mas o amor edifica, diz 1 Coríntios 8:1. Muito quero, e nisso me esforço, queridos, para que aqueles de vocês que desejam encontrar a vida eterna em Cristo Jesus não se contentem com nada que careça de uma verdadeira, profunda e real obra da graça no coração. Pois nem o conhecimento, nem a clareza da mente, nem o esforço natural de propósitos, nem a ansiedade do desejo poderão salvá-los. Sem um real interesse em Cristo Jesus, vocês estarão perdidos por toda a eternidade. Necessário vos é nascer de novo. João 3,7. É preciso estar em união vital com o Salvador vivo, ou toda esperança poderá resultar em avassaladora destruição. Também ambos os construtores perseveraram em suas obras e as finalizaram. O insensato não parou de construir por saber que não conseguiria terminar a obra, mas até onde podemos entender, sua obra foi realizada por completo, tanto quanto a do outro. E, quem sabe, tenha tido até mesmo bom acabamento. Se alguém tivesse podido examinar as duas obras acabadas, constataria certamente que, ao que tudo parecia, ambas se encontravam devidamente prontas e acabadas, sem nada a faltar do porão ao sótão. E, no entanto, como sabemos, havia uma grande e fundamental diferença entre elas. De modo semelhante, muitos perseveram na busca da salvação até que imaginam já havê-la encontrado. Passam a se agarrar por anos e anos na crença de que estão salvos. Clamam paz, paz, como diz Jeremias 8, verso 11, e escrevem seus próprios nomes em meio aos que são abençoados. Todavia, há um erro fatal na base, na crença dessas pessoas. E todas as esperanças que guardaram foram em vão, e o esforço de toda a sua vida irá provar ser um tremendo fracasso. Os edificadores são muito semelhantes em vários pontos, mas na realidade estão tão distantes um do outro como polos, tanto no caráter quanto na obra. Um dos construtores é prudente, o outro insensato. Um é superficial, o outro substancial. Um é pretensioso, o outro sincero. A obra do homem prudente foi honesta até mesmo onde os olhos dos homens não podiam enxergar. O trabalho do outro fora bem feito apenas no que se erguia desde o chão e nada havia de real nas partes não aparentes. Assim, no devido tempo, o primeiro edificador se regozijou quando viu sua obra resistir à tempestade, enquanto o outro teve sua casa varrida pela destruição total. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque fora fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27. Come to me, you
Come